Bom, agora falando ainda de 1529 da era cristã, eu coloquei aí a Igreja Anglicana no item 38. Por quê? Vamos considerar, fazendo um resumo da reforma, o que existia de fato. Existia a Igreja Católica, existia a Igreja Luterana, que estava crescendo na Alemanha, e a Igreja, né, de Zwinglio, que para muitos ela foi considerada também uma igreja luterana, apesar deles terem divergências doutrinárias, tá ok? Mas seria uma mesma igreja. Bom, agora vai surgir na Inglaterra, e o ano de 1529 é considerado assim um ano como vai ter o início, tá bom, da igreja protestante da Inglaterra. Por quê? Como eu falo para vocês, todas as outras histórias, tanto de Lutero quanto de Zwinglio, foram movimentos políticos, tá ok? Zwinglio e Lutero eram políticos que tinham opiniões religiosas. Na Inglaterra é a mesma coisa, só que ali foi o próprio rei, tá ok? Foi o próprio rei, que ele era um católico assim, radical, tanto que ele condenou os ensinos de Lutero, tá ok? Ele não tinha nenhuma crítica à Igreja Católica, vamos colocar assim. Ele era crítico de Lutero. Mas ele vai ter um problema, que ele vai decidir divorciar-se, porque para o rei era muito importante ter um herdeiro, e a esposa dele, que era a rainha, né, daquela família de espanhóis muito católicos, tá bom? Ela não conseguiu dar um filho a ele, um herdeiro. Os que nasciam morriam, e ele resolveu se divorciar dela. Como o Papa não aceitou, ele falou: eu vou criar a minha igreja. E ele cria a Igreja Anglicana, tá bom? Então, eu falo assim, se você estudar a história de como Constantino organizou a Igreja Católica, uma instituição político-religiosa dominada pelo Estado, como Lutero organizou a sua igreja, uma instituição política religiosa. Até hoje, o Estado alemão, ele controla a igreja. Como que Zwinglio organizou a sua igreja? Uma instituição político-religiosa. Tanto que o governo suíço, né, ele controlava e controla até hoje o protestantismo lá. Tá ok? Desses exemplos citados anteriormente, lá na Inglaterra vai acontecer a mesma coisa. Tá bom? É uma decisão política, até porque a Inglaterra estava em guerras e estava muito endividada. E o que o rei vai fazer? Ele vai tomar todas as terras da Igreja Católica, todos os bens que haviam nos conventos, tá bom? E a partir disso organiza a igreja dele, que fica recebendo o dinheiro do povo, que não manda mais nada para Roma. Então isso vai ser muito lucrativo para eles, tá bom? Você pode perguntar a qualquer historiador, ele vai te descrever exatamente o que eu estou te descrevendo. Eram todas instituições político-religiosas, tá bom? A igreja anglicana, ela é uma igreja católica, só que com outro nome e atendendo aos propósitos do rei. Mas ele, então, ele não mudou nada na doutrina católica, ok? Continuou a mesma igreja, só que agora é a igreja dele, porque ele viu a oportunidade. Peraí, a Alemanha tem a igreja dela. Claro que as notícias, né, do rendimento crescer, essas notícias corriam. A Suíça tem uma igreja dela, né, isso é lucrativo, né? Então ele resolveu, e a história mostra realmente que ele atacou os conventos católicos, tomou todas as terras católicas, e talvez essa atitude, tudo que ele pegou ali da Igreja Católica, talvez tenha sido uma das razões para a Inglaterra crescer tanto nos séculos seguintes. Não foi só essa razão, mas essa foi uma delas. Uma outra razão foi porque a Espanha, perseguindo os judeus, muitos judeus foram para a Inglaterra, né? Muitas famílias de judeus que controlam o mundo financeiro vêm da Inglaterra. Dessa época, eles fugiram da Espanha. O tataravô do Silvio Santos mesmo foi um que fugiu da Espanha, né? Dom Isaac Abravanel, por conta da Inquisição espanhola, que era xiita, como diz o pastor Levi, né? Bom, então, no comentário que eu coloquei aí sobre a igreja anglicana, que eu fiz esse resumo para vocês, diz:
Os países que haviam adotado o protestantismo, como Suíça e Alemanha, obtiveram lucros, pois se apossaram das riquezas católicas e o dízimo do povo ficava no controle do governo protestante e não mais da Igreja Católica. Este foi um dos motivos que levaram Henrique VIII, rei da Inglaterra, a fundar a Igreja Protestante, que é chamada de Igreja Anglicana. Então, esse foi um dos motivos. Bom, falando de perseguição, né, pela Europa, o item 39 aí eu separei um método que eles tinham desenvolvido mais ou menos nessa época, que eles chamavam de cadeira de afogamento. Eles pegavam o anabatista, amarravam o anabatista numa cadeira e mergulhava ele no rio, né?